Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional litúrgico. Hoje, dia 30 de novembro, estamos celebrando a festa de Santo André. E o devocional de hoje nos convida a meditar sobre as lições da vida de Santo André para a nossa caminhada cristã. Santo André, irmão de Simão Pedro, é uma figura fundamental nos evangelhos e no início da igreja cristã. Apesar de muitas vezes estar na sombra de seu irmão mais famoso, André desempenhou um papel crucial na propagação do evangelho e na formação das primeiras comunidades cristãs. Sua vida, embora registrada de forma mais sucinta nas Escrituras, oferece valiosas lições para os cristãos de hoje. Este devocional explora 8 lições extraídas da vida de Santo André, fundamentadas nas Sagradas Escrituras e na tradição da Igreja. Primeira lição: o chamado ao discipulado. Por favor, leia o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42. Santo André foi o primeiro a ser chamado por Jesus para ser discípulo, de acordo com o texto de João mencionado acima. Sua prontidão em deixar sua ocupação de pescador e seguir o Mestre exemplifica a importância de estar disposto a abandonar o conforto e responder ao chamado de Deus. André nos ensina a valorizar o convite de Jesus para uma vida de discipulado, demonstrando que a verdadeira fé requer ação imediata e compromisso total. Segunda lição: humildade em servir. Por favor, leia o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 8 a 9. Neste episódio do Evangelho de João, Santo André demonstrou humildade ao trazer um menino com recursos limitados para Jesus, permitindo que a multiplicação dos pães acontecesse. Sua ação reflete a disposição de servir sem esperar reconhecimento, confiando na providência divina. André nos inspira a oferecer nossos recursos e talentos modestamente, sabendo que Deus pode multiplicar nossas contribuições para um bem maior. Terceira lição: a coragem de testemunhar. Por favor, leia Atos capítulo 1, versículos 13 a 14. Embora este trecho não mencione diretamente Santo André, ele está implícito na liderança e coragem dos apóstolos que, após a ascensão de Jesus, continuaram a proclamar a fé, mesmo diante de ameaças e perseguições. A vida de Santo André, que acabou sendo martirizado por sua fé, é um testemunho de coragem inabalável. Ele nos ensina a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos adversidades, sabendo que nossa fidelidade glorifica a Deus. Quarta lição: a generosidade e a multiplicação. Por favor, leia o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 8 a 9. A história da multiplicação dos pães é um exemplo claro da generosidade de Santo André. Mesmo com recursos limitados, ele ofereceu o que tinha a Jesus, demonstrando confiança na provisão divina. Essa atitude de generosidade sem reservas é uma lição poderosa para nós, incentivando-nos a compartilhar nossos bens e talentos, acreditando que Deus pode usar nossos pequenos gestos e recursos para grandes realizações. Quinta lição: a busca pela verdade. Por favor, leia o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 38 a 39. Santo André demonstrou um desejo sincero de conhecer a verdade, respondendo ao chamado de Jesus com perguntas e busca genuína. Sua disposição em seguir Jesus para ver reflete uma mente e coração abertos à revelação divina. André nos encoraja a buscar a verdade em nossas vidas, investindo tempo na oração, no estudo das Sagradas Escrituras e na reflexão espiritual para compreender melhor a vontade de Deus. Sexta lição: vida em comunidade. Por favor, leia Atos capítulo 1, versículo 14. A vida de Santo André, como membro ativo da comunidade dos apóstolos, destaca a importância da comunhão e do apoio mútuo entre os cristãos. A colaboração e a unidade demonstradas pelos apóstolos são essenciais para fortalecer a fé
e promover o crescimento espiritual coletivo. André nos ensina a importância de viver em comunidade, compartilhando nossas alegrias e dificuldades, para assim edificar uns aos outros na fé. 7ª lição: compromisso com a missão evangelizadora. Por favor, leia o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 a 22. Embora este texto mencione Filipe, ele reflete o espírito missionário compartilhado por Santo André. André, conhecido por sua evangelização em diversas regiões após a ascensão de Jesus, exemplifica o compromisso com a missão de levar o Evangelho a todos os cantos do mundo. Sua dedicação incansável à propagação da fé nos inspira a participar ativamente na missão evangelizadora, utilizando os nossos dons e também as nossas oportunidades para anunciar o amor de Cristo Senhor. 8ª lição: a entrega suprema, o martírio como testemunho de fé. Embora a Bíblia não registre detalhadamente a morte de Santo André, a tradição da Igreja relata que ele foi martirizado em Patras, na Grécia, crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. Esta tradição é sustentada por escritos dos padres da Igreja e pela devoção popular ao longo dos séculos. A morte de Santo André é um poderoso testemunho de sua entrega incondicional ao Senhor Jesus. Sua disposição em sofrer e morrer pela fé reflete o amor profundo e a confiança total em Cristo. André nos ensina que a verdadeira fé pode demandar sacrifícios extremos e que a fidelidade a Deus deve prevalecer sobre o medo da morte ou qualquer outra adversidade. Este exemplo nos convida a refletir sobre a profundidade do nosso próprio compromisso com Cristo e a estar preparados para seguir o chamado de Deus, mesmo em situações de extremo desafio. A teologia católica vê o martírio como testemunho supremo de amor e fidelidade a Deus. Os padres da Igreja, como São Jerônimo e Santo Agostinho, exaltaram os mártires como exemplos de santidade e coragem. A cruz de Santo André, em forma de X, simboliza não apenas o sofrimento do apóstolo, mas também a universalidade do sacrifício de Cristo e também dos cristãos, lembrando-nos que a fé verdadeira está enraizada na disposição de dar tudo por Cristo Jesus. Concluindo este devocional, podemos afirmar que a vida de Santo André, embora menos detalhada nas Sagradas Escrituras do que a de alguns dos seus companheiros apóstolos, oferece profundas lições de fé, humildade, coragem, generosidade, busca pela verdade, vida comunitária, compromisso missionário e entrega suprema. Cada uma dessas lições, fundamentada nas Escrituras e na tradição da Igreja, nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada cristã e a seguir o exemplo de Santo André em nossa resposta ao chamado de Deus. Que possamos, inspirados por Santo André, viver de maneira a glorificar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Oremos. Pai amado, agradecemos pelo exemplo de Santo André, que respondeu ao teu chamado com fé e dedicação. Ajuda-nos a seguir seu exemplo de prontidão, humildade, coragem, compromisso com a tua missão. Que possamos viver em comunidade, buscar a verdade e compartilhar generosamente os dons que nos concedestes. Fortalece nossa fé e guia-nos no caminho que leva para ti, mesmo diante das maiores adversidades. Que, inspirados pela vida e pelo martírio de Santo André, possamos viver de maneira a glorificar o teu nome em todas as áreas de nossas vidas. Pedimos isso, Pai Santo, por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe poderosamente a sua vida pela intercessão de Santo André. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até a próxima.